Continuando o assunto do vídeo anterior sobre as ferramentas do modo de edição, eu falei em um vídeo do modo objeto que existiam algumas formas de unir dois ou mais objetos. Uma era o Ctrl P, né, que acessava a ferramenta Parent para criar relações de parentesco entre os objetos, e a outra era o Ctrl J, que unia efetivamente esses objetos em um só. Eu comentei que não era possível desfazer o efeito dessa ferramenta no modo de objeto, mas agora que nós estamos no modo de edição, eu vou mostrar como isso pode ser feito. Bom, vamos unir aqui os nossos 4 objetos, utilizando o Ctrl J, e entrando no modo de edição, vocês podem ver que, para todos os efeitos, nós temos apenas um objeto aqui, apesar dele ser formado por 4 malhas diferentes. O que eu quero dizer com isso? Nós não temos uma conexão direta entre os vértices que compõem esse objeto. Por exemplo, aqui nós temos esse vértice se conectando com os vértices adjacentes, formando arestas, faces, e com isso nós temos o nosso objeto formado. Mas aqui nós temos várias figuras separadas. Nós poderíamos unir essas figuras utilizando, por exemplo, o comando F para criar arestas, criar faces, como eu já mostrei. Poderíamos, mas o assunto aqui é como separar objetos. Bom, se nós utilizarmos a tecla P no modo de edição, vocês vão ver que surge o menu Separate, com as opções Selection, Loose Parts e Material. A parte do material nós não vamos falar sobre agora. Vamos focar apenas na seleção e nas partes soltas. Como a ideia é separar as malhas que compõem o objeto, essa opção vai ser perfeita para a gente. Separando as partes soltas, né, utilizando a tecla P e selecionando essa opção, o que nós temos aqui agora são, novamente, 4 objetos individuais. Mas eu poderia, por exemplo, separar apenas esse. Digamos que eu queira separar apenas esse objeto, esse cubo. Eu vou selecionar todas as faces que compõem o cubo, vou utilizar a tecla P e escolher a opção Selection. E agora apenas esse cubo foi separado, o restante faz parte do mesmo objeto. Mas é claro que no caso do cubo é fácil selecionar os vértices individualmente, mas se eu tiver um objeto com mais de 100 vértices, por exemplo, aí a coisa já fica complicada, até porque a gente teria que ter cuidado para selecionar apenas os vértices que nós desejamos apagar. Por exemplo, eu vou trazer aqui essa esfera que tem vários vértices, né? Eu não poderia selecionar cada um individualmente. Quer dizer, poderia, mas demoraria bastante e ainda tinha o risco de selecionar um vértice de outro objeto, enfim. Seria impraticável selecionar os vértices um por um. Então, o que nós podemos fazer é se aproximar de um dos vértices da nossa figura, da figura que nós queremos selecionar, e utilizar a tecla L. E dessa forma, nós temos selecionado toda a geometria, né, da nossa figura. Por que esse comando não selecionou os outros objetos? Porque ele vai funcionar apenas com partes que estão ligadas.
eu escolhi esse vértice, lembrando que eu não preciso estar com ele selecionado, apenas posicionei o cursor em cima dele e com a tecla L, todos os vértices que estão unidos de alguma forma vão ser selecionados. Por exemplo, eu vou mostrar aqui, vou criar uma ligação entre o vértice da esfera e do cubo. Agora, se eu usar esse mesmo comando, vocês podem ver que o cubo também é selecionado. Então, essa é uma ferramenta bastante útil para selecionar certas partes da nossa figura, caso ela seja uma figura composta. Um outro recurso que nós temos acesso aqui no modo de edição é de alterar a origem do nosso objeto. Vocês podem ver que quando eu tenho um objeto na minha cena, eles aparecem com esse ponto laranja no centro deles. Até quando eu seleciono o objeto, o manipulador se posiciona no mesmo lugar que o ponto laranja. Esse ponto é a origem do objeto, que determina, entre outras coisas, a posição dele. Na verdade, nós podemos até dizer que a origem é o objeto propriamente dito. Se eu entro no modo de edição, seleciono toda a geometria do objeto e deleto, vocês podem ver que o ponto laranja continua, que o objeto ainda existe, apesar dele não possuir geometria. É por isso que é no modo de objeto que nós deletamos, né, os elementos que nós queremos apagar na cena. E, bom, nós podemos mudar a origem do nosso objeto, utilizando algumas ferramentas no modo de edição. Bom, para mudar a origem do nosso objeto, nós vamos utilizar os recursos de seleção e o nosso cursor 3D. Como isso vai funcionar? Eu posso alterar a posição do cursor 3D utilizando o botão esquerdo do mouse, como eu já havia mostrado. E nós também podemos modificar a posição dele aqui nessa opção de cursor 3D que nós encontramos na barra da direita. Alterando esses valores numéricos, nós alteramos a posição do cursor. Mas existe uma forma bem mais fácil de se fazer isso, que é utilizando o menu Snap, que eu já mostrei em um vídeo anterior. Nesse menu tem várias opções, entre elas a opção cursor para seleção, que coloca o nosso cursor na mesma posição do manipulador, como vocês podem ver. Agora, digamos que eu queira mudar a origem do meu objeto para a base dele, no centro dessa face aqui. O que eu preciso fazer é selecionar os vértices que compõem essa face. Assim eu vou ter a minha seleção centrada, né, nessa face, e utilizo o menu Snap com a opção cursor para o selecionado e posicionei o meu cursor na base do meu objeto. Agora, se eu volto para o modo de objeto, nós podemos ver que a origem ainda se mantém no centro, né, do cubo. Eu venho até aqui na opção Object, na barra inferior. Clicando nela, eu venho na opção Transform, que tem, entre outras ferramentas, né, aquelas ferramentas que nós já conhecemos, que são as ferramentas de manipulação para mover, rotacionar e escalonar. E aqui eu tenho opções relacionadas à origem do objeto, entre elas, origem para o cursor 3D. Pronto. Aqui eu tenho a opção origem para o cursor 3D. E clicando nela, nós podemos ver que a origem se alterou. Se antes ela se estabelecia no centro do objeto, né, como é por padrão,
de quando nós adicionamos um objeto no Blender, agora nós podemos colocar a origem do nosso objeto em qualquer ponto que nós desejarmos. Mas por que isso é importante? Que utilidade isso poderia ter? Vamos lá, eu vou criar uma cópia do objeto para dar exemplo. Aqui vou usar aquela ferramenta, colocar o cursor bem ali na posição do manipulador, utilizando o menu Snap, Transform, origem para o cursor 3D. E agora nós temos um objeto com a origem na base e outro com a origem no centro. Se eu quiser, por exemplo, rotacionar esse objeto, vocês podem ver que não muda muita coisa no eixo Z. Mas aqui no eixo Y, por exemplo, vocês podem reparar na diferença, né? Porque a origem ela vai atuar também como o pivô da rotação. E isso pode ser uma ferramenta bastante útil no posicionamento dos nossos objetos. Que dessa forma nós não vamos precisar fazer tantos ajustes assim na posição, dependendo de como nós queremos que os objetos fiquem, né? Nós podemos encontrar uma outra utilidade para essa ferramenta na seguinte situação. Aqui eu tenho esses três objetos, cada um com a sua origem. Se eu utilizo Ctrl J, eu consigo unir esses objetos. E a origem deles vai ser a origem do último objeto selecionado ou objeto ativo, que no caso é esse objeto maior. Agora, se eu entro no modo de edição e uso a ferramenta para separar os objetos, agora eu tenho esses objetos separados. Mas o que acontece é que a origem deles permanece como a origem do objeto central, do objeto ativo. Vocês podem ver que se eu tiro esses objetos aqui de perto, vocês podem ver onde a origem deles fica posicionada. Ela nem chega perto da geometria do objeto. Então, para resolver esse problema, nós podemos usar aquela técnica, né? Selecionamos o objeto inteiro. Já que o cubo é um objeto regular, se nós selecionarmos todos os elementos, nós temos o manipulador posicionado no centro. Utilizamos o Snap para posicionar o cursor no centro do objeto e com a opção Transform e o objeto selecionado, o objeto tem que estar selecionado, origem para o cursor 3D. E agora nosso objeto novamente tem a origem no seu centro. Nós também podemos utilizar a ferramenta Origem para Geometria como uma forma mais rápida, né, de reposicionar a origem do objeto. Mas isso só vai funcionar, a origem só vai ser colocada no centro exato do objeto se for um objeto regular, como esse cubo. Eu vou dar um exemplo aqui com o cubo maior. Se eu utilizar a opção Origem para Geometria, a origem vai permanecer inalterada. Agora, eu vou criar um corte aqui, criar um loop e criar vários loops. E como vocês podem ver aqui, se eu utilizar a ferramenta Transform e colocar a origem na geometria, apesar do cubo no modo de objeto aparentemente não ter se alterado, com base
na posição, né, na quantidade e na posição dos vértices, vocês podem ver que o centro da geometria dele, o que o Blender considera como centro da geometria, mudou bastante conforme a origem, o reposicionamento da origem pode demonstrar. Então vocês fiquem atentos a isso, em que situação usar cada tipo de ferramenta para garantir o posicionamento correto, né, da nossa origem. Vamos falar agora sobre algumas outras ferramentas que nós podemos encontrar aqui no modo de edição. Essas ferramentas podem ser acessadas através do menu Specials, que nós abrimos utilizando a tecla W. Bom, aqui no menu Specials nós temos algumas ferramentas que nós já vimos anteriormente, né? Ferramentas como a Inset Faces e a Subdivide, e nós temos várias ferramentas novas. Vamos falar sobre algumas delas, começando com a Subdivide Smooth. Essa ferramenta ela vai funcionar quase da mesma forma que a ferramenta de subdivisão. Só para lembrar, se eu utilizo essa ferramenta, nós temos, né, uma subdivisão dos elementos selecionados. Aqui embaixo eu posso aumentar o número de cortes, de divisões. A ferramenta Subdivide Smooth vai funcionar da mesma forma, mas além de subdividir os elementos, nós podemos ver aqui uma tentativa do programa de suavizar, né? De suavizar a forma dos elementos que foram subdivididos. No caso, eu selecionei todo o cubo, né? A gente pode ver que foi feito um arredondamento da geometria do nosso objeto. Esse arredondamento fica bem mais evidente quando nós aumentamos o número de cortes. Nós podemos ver que o cubo virou praticamente uma esfera. Obviamente, quanto maior o número de cortes, mais espaço, digamos assim, o Blender tem para arredondar o nosso objeto. A próxima ferramenta que nós vamos ver vai ser a ferramenta Merge, que pode ser acessada também com o atalho Alt+M. Essa ferramenta vai servir para unir os vértices selecionados no nosso objeto. Por exemplo, selecionei esses 3 vértices, Alt+M, e aí eu tenho essas 5 opções. As duas primeiras são At First e At Last. At First vai unir os vértices na posição do primeiro vértice selecionado, e a posição At Last vai unir os vértices na posição do último vértice selecionado, como vocês podem ver. A opção At Center, ela vai unir os vértices no ponto mediano entre eles, que aqui no caso nós podemos saber onde vai ser por conta da posição do manipulador. Vocês podem ver que os vértices se uniram onde estava o manipulador, já que ele se posiciona, né, num ponto mediano entre os elementos selecionados, se a opção Median Point, aqui embaixo, estiver ativa. Nós podemos ainda unir os vértices na posição do cursor 3D, utilizando a opção Add Cursor. Vocês podem ver que onde estava o cursor agora foi criado o nosso novo vértice. E a opção Collapse, a princípio ela pode parecer que tem o mesmo efeito que a opção At Center. Por quê? Ela vai funcionar com geometrias individuais. O que eu quero dizer? Aqui eu tenho essas duas geometrias, né? Só para lembrar, nós estamos no modo de edição para todos os efeitos. Isso é um único objeto. Se eu seleciono esses dois vértices e utilizo a opção At Center na ferramenta Merge, eu vou unir, né, os vértices das duas geometrias que eu selecionei em um único vértice. Mas, se eu utilizo a opção Collapse, vocês podem ver que
os vértices foram unidos de acordo com o ponto mediano de cada uma das geometrias. Por exemplo, aqui nós temos esse ponto mediano nos vértices selecionados e aqui nós temos esse. Vamos selecionar todos os vértices utilizando a opção Collapse. Agora, cada um dos vértices em cada uma das malhas, né, foram criados individualmente. A próxima ferramenta que nós temos aqui no menu Specials é a ferramenta Remove Doubles. Como que essa ferramenta vai agir? Digamos que eu tenha esses 4 vértices selecionados, então eu faço uma extrusão deles, né? Faço uma extrusão dessa face. Só que na hora de movimentar a face, eu acabo sem querer cancelando a movimentação, no caso com o botão direito. Então o que eu tenho aqui é um objeto aparentemente inalterado, mas esses vértices aqui, onde aparentemente eu tenho 4 vértices, eu tenho 8, porque eles foram duplicados quando eu fiz a extrusão. Isso fica evidente quando eu seleciono um deles e tento fazer alguma alteração. Aí esse acaba sendo o resultado. Para resolver esse problema, nós podemos entrar no modo Wireframe, né, para garantir que nós vamos selecionar todos os vértices. Vamos até a posição onde eu desconfio que existam mais de um ou mais vértices no mesmo lugar, né? Seleciono eles com o pincel de seleção ou com a caixa de seleção. Eu posso acessar essas ferramentas com a tecla C ou com a tecla B. Ou posso simplesmente utilizar a tecla A para selecionar todo o meu objeto. E utilizando a ferramenta Remove Doubles, vocês podem ver que aparece essa mensagem aqui em cima dizendo que 4 vértices foram removidos. Ela funciona mais ou menos como a ferramenta Merge, né? Onde eu tinha 2 vértices na mesma posição, agora eu tenho apenas um. Isso pode funcionar com todo o meu objeto se eu tiver, né, toda a geometria dele selecionada. As próximas ferramentas que eu tenho aqui são a ferramenta Hide e Reveal. Nós já vimos essas ferramentas no modo de objeto, né? Os comandos H e Alt H, e eles vão servir basicamente para esconder e revelar os elementos. Por exemplo, tem esses 4 vértices selecionados, utilizo a tecla H e agora eles foram ocultos. Eu não apaguei os vértices, eles apenas foram escondidos. Seleciono esse vértice também, utilizo a tecla H. E agora, para revelar os elementos que foram escondidos, eu utilizo Alt H, onde eles já vêm, inclusive, selecionados. A próxima ferramenta vai ser a Select Inverse, né? Que eu posso acessar também com o atalho Ctrl I. O que essa ferramenta vai fazer vai ser inverter a minha seleção. Por exemplo, eu tenho esses 4 vértices selecionados. Se eu utilizar Ctrl I, eu acabei de inverter a minha seleção. Todos os elementos que não estavam selecionados agora foram selecionados e esses aqui foram desselecionados. Importante lembrar que essa ferramenta, o funcionamento dela, né, varia de acordo com o meu modo de seleção. Por exemplo, se eu estou com o modo de seleção de faces e tenho essa face selecionada, quando eu uso a ferramenta Ctrl I, vocês podem ver que todo o meu objeto, né, toda a geometria do meu objeto foi selecionada com a exceção da face que eu selecionei. Essa é uma ferramenta bastante útil, por exemplo, se nós temos um objeto com vários elementos, né, com várias faces. Se eu quero, por exemplo, selecionar todas as partes da minha esfera com
exceção dessas faces. Tudo que eu preciso fazer é utilizar o Ctrl E. E agora, né, já tenho o restante do meu objeto selecionado. A última ferramenta que nós vamos ver agora é a ferramenta Bevel. Essa ferramenta vai funcionar criando um chanfro, né, nas arestas que eu tenho selecionadas. Como assim? Tenho aqui esses dois vértices, essa aresta selecionada, vou usar o Bevel. E agora surgiu essa linha, né, no meu cursor, conectando o cursor com a aresta selecionada, e quando eu movo o mouse, vocês podem ver esse chanfro se formando. Eu posso controlar, né, o tamanho, a intensidade, digamos assim, desse bevel. E utilizando o scroll do mouse, eu controlo o número de subdivisões do chanfro. Se eu selecionar uma face, por exemplo, e utilizo essa ferramenta, vocês podem ver aqui o resultado de um chanfro com múltiplas divisões. E eu posso fazer isso no meu objeto inteiro. Podendo dessa forma criar cantos mais arredondados no meu objeto.